Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, onde nós estaremos dando início a mais uma escola bíblica dominical, dando continuidade aos pilares da família que precisamos reconstruir, a reconstrução de alguns pilares da família. Temos feito aqui na nossa escola bíblica dominical vários temas relacionados a esses pilares da família. Primeiro começamos com comunicação, o pilar da comunicação, a importância desse pilar. E no decorrer da semana, que nós falamos sobre o pilar da comunicação, nós também realizamos algumas atividades práticas para que as pessoas pudessem exercitar o pilar da comunicação dentro da sua casa. Depois nós falamos sobre o pilar do relacionamento, que foi um pilar também de suma importância, com atividades práticas que também estão sendo essenciais para a restauração do pilar do relacionamento. Depois a gente falou, hoje nós iremos falar sobre o pilar das finanças, que é outro pilar financeiro muito importante para cada um de nós. Se trata de assuntos que estão relacionados dentro da nossa casa, mas que também a gente vai ver aí repercutir muito pelo mundo afora. Então, são coisas que a gente vai estar aprendendo aqui hoje sobre o pilar financeiro, sobre vida financeira, economia financeira. Ou seja, fica ligado aí, já vou te pedir nesse momento, para você já compartilha aí com pelo menos umas 5 pessoas, para que as pessoas possam ser também abençoadas. Hoje a nossa mesa aqui, ela está prestigiada com homens de Deus que entendem muito bem do assunto a qual nós iremos tratar aqui nessa manhã, que é finanças. Está aqui ao meu lado esquerdo o pastor Durval, que daqui a pouco já vai estar se apresentando e falando um pouco também sobre esse pilar financeiro, e o nosso irmão evangelista Luiz, que tem trabalhado muito nesse assunto, um pesquisador. E tenho certeza, querido, que vai ser uma bênção para a tua vida. Quero te convidar a orar nesse momento. Soberano e amado Deus, muito obrigado, Pai, por poder estar aqui junto, Pai, com essa família, junto, Pai, na casa dos irmãos, e que possa, Pai, essa escola bíblica dominical ser uma bênção na vida dos teus filhos. Agora seja conosco, conduz essa EBD para que possa abençoar vidas. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Para nós abrirmos essa EBD, eu vou trazer um texto aqui, que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4. E logo depois eu já vou estar passando aqui para que nossos irmãos possam estar trazendo aquilo que Deus trouxe ao coração deles para poder compartilhar e abençoar a sua vida. 2 Reis, capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-te à parte a que estiver cheia, ou seja, separe a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e o fechou
a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus por essa palavra, querido. Palavra que no profundo vai nos ensinar muitas coisas neste dia de hoje. A gente vê aqui que essa mulher, essa viúva, uma viúva, ela procura o profeta. Por quê? Ela está sofrendo de algo na sua família devido a uma dívida que seu marido deixou. Quando a gente pensa em uma dívida, evangelista Luiz e pastor Durval, uma dívida grande na família, hoje em dia é fácil de você administrar essa dívida. No mínimo, teu nome vai para o SPC. Só que naquela época, os filhos, eles seriam escravos. E segundo determinava a lei aqui, seria por muitos anos. Por muitos anos, ela teria os filhos como escravo, por conta de uma má administração nas suas finanças, uma má administração em casa. Isso era apenas uma consequência. E ela procura a pessoa certa, ela procura o homem de Deus, o profeta, e o profeta vai ali e pergunta para ela: olha, qual recurso que você tem em casa? E ela mostra o pequeno recurso que ela tinha em casa. E através desse pequeno recurso, o profeta consegue ali realizar um milagre, e ela consegue produzir, tirar a família daquela dívida. Seus filhos estavam a perigo, e a partir daí ela consegue administrar bem para viver do resto. O que nós iremos tratar aqui nesta manhã, eu tenho certeza que vai causar um grande efeito, querido, na tua casa, na tua vida. Mas para isso é preciso você seguir o conselho da palavra profética. Assim como essa mulher seguiu, ela ouviu a voz do profeta, ela poderia duvidar, ela poderia dizer: pô, eu tenho em casa um azeite, e aí? Pô, você está caçoando de mim? Que com esse azeite vai acontecer um milagre, com esse pouco azeite? Não, ela preferiu ouvir a voz profética e o milagre aconteceu. Que nessa manhã, querido, você possa ouvir a voz do Espírito Santo através das pessoas que estão aqui, para que Deus possa te ajudar a restaurar esse pilar financeiro na tua casa e na tua família. Vamos iniciar aqui ouvindo o nosso evangelista Luiz, que vai estar falando um pouquinho nessa parte sobre a educação financeira, aquilo que Deus colocou no teu coração. Logo depois a gente ouve o pastor Durval. Amém. Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, um bom dia a todos. Aos meus amigos aí do Facebook, aí meus seguidores também, um bom dia. Que Deus abençoe vocês que são e que ainda não são, que vão ser alcançados aí pela graça do Senhor. A todos vocês um bom dia aí. Bom, eu quero começar já falando. Primeiramente, quero dar uma orientação para vocês, uma recomendação. Para de assistir televisão, esses noticiários, essa questão coronavírus. Você já sabe o que tem que fazer, as provisões. Sabe por causa de quê, pastor Márcio? Hoje, olha o que aconteceu comigo. Eu sempre costumo acordar cedo, é normal, né? Estou uma semana em casa, semana que me volto a trabalhar. E aí eu acordo 5 horas para fazer minhas coisas normais, aquela coisa toda. Minha filha acordou desesperada: pai, me ajuda, estou com falta de ar, E aí na hora a gente, né, com tudo que está acontecendo: calma, filho, está acontecendo, não, estou com falta de ar, vambora, aquela correria toda, botar a roupa direto para o hospital. Fomos direto para o hospital, aí ela ficou melhorzinha lá e tal, foi meio de graça, Deus está tão bom, que foi tudo rápido. Chegamos lá, está tudo vazio, deserto, entrou, para ter uma ideia, eu levei aproximadamente 40 minutos do hospital para casa, resolvendo tudo. Hoje ainda? Hoje, agora de manhã. E aí a médica falou: olha só, você aconteceu alguma coisa durante a semana, sempre teve isso? Não, foi só hoje, ela passou mal no outro dia no trabalho, mas foi porque não estava se alimentando bem, só besteira.
E aí, ó, sabe que você aí botou aquele negócio do dedinho, a saturação para ver, falou, olha só, a tua saturação, pai, tá vendo? Tá melhor do que a nossa, porque tá 100, né? Saturação quando a boa é de 90 até 100, então tá bom, porque a respiração tá normal. E ela tava 100, no máximo lá, então tava bom. Ela falou, sabe qual é o seu problema? É a ansiedade. É aquela aula que nós tivemos aqui de ansiedade. Então você ficar só ouvindo esse negócio de coronavírus, já morreu trocentos, vai morrer mais, que está ruim, que o hospital de campanha não está pronto, que estão roubando, você vai acabar com essa ansiedade. Se o corona não te matar, a ansiedade vai te matar, querido. Então larga esse negócio de televisão, essas notícias ruins. Paulo ele fala uma coisa interessante, Filipenses 4:8. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, querido, pensa nisso. Pensa nas coisas boas, que você vai passar por isso, que Deus está contigo, que dias melhores virão, que nós vamos passar com isso em pés enxutos. E ainda que, como foi meu caso, que eu adquiri essa doença, eu passei por isso, querido. Daniel não caiu na cova dos leões, Sadraque, Mesaque não caiu na fornalha lá no fogo, mas passaram, mas eles sobreviveram, querido. Então você também vai sobreviver. Então pensa nisso, pensa positivo, esquece esses pensamentos positivos, para de ficar ouvindo vozes erradas. Então pensa positivo, amém? Então esse assunto maravilhoso que nós vamos trazer hoje é acerca de finanças. Eu costumo dizer que dinheiro, né, ainda mais no nosso meio, né, pastor? Dinheiro não é a coisa mais importante. Jesus já deixou bem claro isso. Dinheiro não é mais importante, mas ele interfere em todas as outras coisas que são importantes. A minha primeira fala aqui nessa introdução, queridos, você que é do reino, você que pertence ao reino, eu quero falar sobre dízimo. A primeira fala aqui para vocês é dízimo. Tá? Então presta atenção. O que é dízimo? Dízimo não é dar dinheiro para Deus. Deus ele precisa de dinheiro? Precisa, pastor, de dinheiro? Precisa, né? Até porque ele é espírito, que ele vai comprar. O salmista já declara o que no Salmo 24? Do Senhor é o que? É a terra e tudo que tem. Se você está vendo qualquer coisa que mexa ou não mexa aqui nessa terra, a natureza, qualquer coisa que você olhar nesse momento, é de Deus, até você mesmo é de Deus, só que de repente você ainda não sabe disso. E a gente vai ter que dar conta de tudo isso. Ou seja, dízimo é uma ferramenta que Deus deixou aqui nessa terra, para eu e você gerenciar, gerir. É o que o pastor Márcio está falando, quando nesse texto que ele leu, Deus ele entregou uma ferramenta para a viúva, para ela gerir ali essa questão dessas finanças dela. E o que é gerir, querido? O que é ser um gestor? O que é ser um administrador? Gerir é administrar o pouco que você tem, ainda mais nessa fase agora de retenção de dinheiro, redução de salários, perda de emprego. Você tem que ser um gestor, você tem que saber administrar o pouco. Aliás, em Gênesis, quando Deus colocou a gente aqui na terra, foi para quê? Para administrar. Eu e você estamos aqui para dominar. Essa palavra domínio, do verbo selém, quer dizer imagem, quer dizer sombra de Deus. A gente somos uma sombra de Deus, administradores para dominar aqui essa terra, é isso mesmo, dominar a terra, mas como? Através da gerência, através da administração, querido. E eu quero falar uma coisa para você ainda. Se você, porventura, não está entregando o dízimo, esperando que as coisas melhorem, você está com um grande problema, querido. Se você está esperando as coisas melhorarem para entregar o seu dízimo, então começa a rever essa questão. Porque dízimo é uma ferramenta que Deus deixou para os seus administradores. Paulo fala o que lá? Que de Cristo nós somos o quê? Administradores. E o conceito de finança, ela vem da palavra, pastor, francesa. Eu até procurei na língua mátria, a primeira língua da terra, que é o hebraico. Depois vem o grego, vem o latim, né? O aramaico. Mas ela é de procedência francesa, que quer dizer quitação de dívida. Pagar uma dívida. Que aí também no grego, só que no grego é economia, quer dizer aikainomai, né, quer dizer economia, que quer dizer gerir, administrar. Olha só, nós estamos falando de finanças, de gerência. Ou seja, a economia, a finança é uma perna da economia, ela faz parte da economia. E de forma geral, finanças é tudo aquilo que entra e o que sai, que você precisa administrar. As empresas, elas têm que pagar os seus funcionários, os seus credores, e elas recebem através dos seus lucros. De igual forma o governo, de igual forma eu e você, querido. Você não paga água de luz, paga as contas, é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Você trabalha, você recebe salário, e você é o mesmo conceito. Então você tem que entender como fazer isso aí. Pastor Durval. Amém.
boas falas do irmão Luiz, assim como do pastor Márcio. Eu quero, em primeiro lugar, dar bom dia à Igreja do Senhor e saudar a todos na sua santa e gloriosa paz, né? Realmente finanças, no meu entendimento, a palavra de Deus ela fala muito, mas fala principalmente para que nós viemos nos preparar através das nossas finanças nos dias maus. Nós como servos de Deus, nós como homens e mulheres de Deus, a palavra ela fala que nada acontece na nossa vida sem antes o Senhor ele avisar. O Senhor ele avisa antes, o Senhor ele mostra os seus profetas, o Senhor fala na sua palavra, e eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Reis, capítulo 20, que diz assim: aqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Todos nós conhecemos essa passagem, conhecemos essa palavra, só que você vê que Deus ele avisou a Ezequias para que ele colocasse a sua casa em ordem. Então o Senhor ele falou primeiro: põe a tua casa em ordem. Um dia nós iremos morrer. Eu irei morrer, você irei morrer, todos nós iremos morrer. Mas eu não estou falando aqui de morte, eu estou falando aqui de vida. Quando você prepara a sua casa, quando você deixa a sua casa em ordem, a sua vida será sempre melhor. Quando você põe as suas finanças em ordem, a sua vida financeira, você consegue administrar de uma forma a sua vida, a vida dos seus filhos. Por quê? Isso é bom. O Senhor Jesus ele falou: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E é justamente essa vida com abundância que você tem que viver ela, justamente se deleitando daquilo que Deus tem concedido a você, que Deus tem colocado nas suas mãos, que Deus tem trazido para verdadeiramente você desfrutar. Então quando Deus ele começa a lhe abençoar financeiramente, você também tem que saber administrar bem a sua vida financeira. E nesta manhã nós iremos mostrar para você ferramenta dentro da palavra de Deus, que Deus orienta da forma que você cuide da sua vida financeira, que você verdadeiramente você venha desfrutar daquilo que Deus ele vai colocar na sua mão hoje. E aí eu também trago as falas do nosso irmão Luiz: também devolva para o Senhor aquilo que é dele, que não é seu. Aquilo que é dele, não é seu. Você vê que numa época que nós estamos vivendo hoje, se você pega as ferramentas da palavra de Deus e aplica ela na sua vida em relação às finanças, esse momento você não estaria tão preocupado, porque você já estaria administrando muito bem, há muito tempo, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então fique atento, verdadeiramente você compartilhe essa nossa live, porque Deus ele vai falar muito ao seu coração em relação àquilo que é finanças na sua vida, segundo a palavra de Deus e segundo o reino de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos mandar um alô para essa galera que já está aí ligadinha, assistindo essa bênção da Escola Bíblica Dominical. Ana Fábia lá de Irajá, lá do pastor Fábio, Missão Irajá. Nosso irmão Marcelo Henrique, saudade. Alô, Henrique, um abraço, Henrique. Irmã Nininha, carteirinha já de EBD. Nininha, carteirinha. Inclusive ela fez o curso aqui comigo do mundo financeiro. Nininha daqui a pouco está virando aí uma ótima economista. Juniel, Rosiane. Alô, família Juniel, Rosiane, forte abraço. Nossa irmã Mari Santos. Nosso irmão Edilson, saudade de você, meu irmão. Nossa irmã Thelma que está ali juntinho com a gente, inclusive nas atividades práticas. Eu vejo lá nas atividades. Inclusive nas atividades plásticas ali, ombreando ali com a nossa irmã Simone, que também é uma bênção em nossas vidas. Nossa irmã Mônica, alô Mônica Sunset, um abraço, Mônica. Jaque, beijo, amor, Deus te abençoe. Rita Alves, forte abraço, diaconisa Rita. Nosso pastor Fábio, evangelista Carlos, só fera. Nossa irmã
Casey, irmã Casey, Deus te abençoe. Nossa irmã Flávia. Flávia, ô meu irmão, um beijo, tem que estar ligada. Luzinete, alô Luzinete. Luzinete também é número Luzinete 1. É bênção também em nossas super vidas. fã aqui Pô, Luzinete é uma bênção. Luzinete, um beijo aí, que Deus te prospere grande demais. Me abençoe Juliana bastante. Juliana da Glória também é uma bênção. Samplus, aliás. Juliana da Samplus. Ju, forte abraço, compartilha aí com teus amigos também. A Dilma Ferreira, que também está aqui na minha sala aqui, me acompanhando. Dilma Ferreira também é muito fã aqui. Glória a Deus. Nosso irmão Arthur Soares. Alô, Arthur. Forte abraço. Gabriel, o pastor Durval vai dar um alô aí para ele aí. Ô, Gabriel aí nos acompanhando aí. Filhão, um abraço para você, tá? Manda um beijo aí para mamãe. E todos aqueles que nos assistem, querido, forte abraço aí no coração. Esse tema de hoje é muito importante, é muito especial, é prático demais para conseguir, querido, dar um rumo dentro da sua casa, dentro da sua família. Evangelista Luiz, pastor Durval, a gente sabe que educação financeira, tá? Na verdade, a gente aprende desde pequeno. Não adianta você deixar isso para começar agora, porque está em pânico, mas nunca é tarde para começar. Mas é bom que a gente tenha na ideia que desde pequeno a gente já pode educar os nossos filhos com a educação financeira. Desde pequeno, e a economia, em termos de tudo. Eu tenho certeza que vocês vão dar dicas bastante práticas enquanto a essa educação financeira, mas é interessante, porque hoje, aqui no Brasil, a gente se ouve falar muito pouco de educação financeira. Mas lá fora, nos Estados Unidos, eu estava vendo, a educação financeira, ela tem uma importância tremenda, não só nos Estados Unidos, como nos países de primeiro mundo. Tá? Isso daí tem uma importância tremenda na vida familiar. Hoje em dia, aqui no Brasil, o que as pessoas, a maioria das famílias tem? Um advogado de família. A gente se preocupa muito com a questão de advogado de família. Lá fora é o contrário. Lá fora eles têm um educador financeiro. Tá? Um planejador financeiro na família. Alguém que vai conseguir calcular aposentadoria, faculdade, de suma importância. E às vezes a gente pode pensar que esse assunto é um assunto mundano. Não. Finanças é algo muito espiritual. Muito espiritual. Até porque Jesus falou muito mais de dinheiro do que do próprio inferno na Bíblia. Se você olhar para aí, você joga até no Google aí, ó, Jesus falou muito mais de dinheiro, porque é um assunto totalmente espiritual, que eu falei. O dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele influencia todas as outras que são. E a gente vai falar sobre isso aí no decorrer aí da live. Então fica ligadinho, começa a compartilhar aí essa live que é de suma importância para você, tua vida espiritual principalmente, a tua vida aqui pessoal e a tua vida financeira. Um dia eu ouvi falar, um amigo estava aconselhando uma outra pessoa e eu pesquei. A gente sempre pesca a palavra boa, né? Ele falava uma coisa, aconselhando lá a outra pessoa que ele estava aconselhando. Ele dizia uma coisa: gente, o importante não é o que entra, o importante é o que sai. Porque não adianta entrar muito, tá? Entrar muito e sair da mesma maneira como entrou. Então o que a gente tem que controlar? É o que sai. Que é o caso que a gente vê, o cara ganha 10 mil reais, mas gasta 11. Então, não está tendo inteligência financeira para poder cuidar da tua casa. Vai ter sérios problemas, tanto espiritual quanto também pessoal, familiar. Tá? Agora, quando você consegue, aí tu vê um cara que ganha um salário mínimo, e ele vive bem, porque ele sabe controlar aquilo que sai. Ele tem um controle, ele tem essa inteligência para poder controlar aquilo que sai. E eu queria que vocês, com conhecimento empírico, o conhecimento que vocês têm aí intelectual, que vocês pudessem falar um pouquinho dessas coisas nessa manhã, para trazer aí para o pessoal também um grande aprendizado para a vida deles. O que eu penso, pastor, é o seguinte... no meu entendimento, você trabalha o mês inteiro, você soa para ganhar aquele dinheiro. Quando aquele dinheiro chega nas suas mãos, que você tem ele nas mãos, parece que
a sua mente, você sofre uma amnésia. Você sofre uma amnésia. Parece que você não tem um entendimento de quanto foi que você suou para você poder ter aquele dinheiro na mão. Então, pelo fato dele estar na sua mão, é como o pastor falou, você passa a gastar ele de uma forma desordenada. Você não para falar assim, poxa, hoje o meu trabalho esse mês o meu trabalho ele foi puxado, hoje o meu trabalho ele foi desgastante. Para esse dinheiro chegar nas minhas mãos, eu sei o quanto foi que eu suei, então eu vou fazer de tudo para que esse dinheiro consiga suprir as minhas necessidades. E detalhe, e ainda sobrar um pouco no final do mês, eu vou fazer de tudo. A partir do momento que você pensa dessa maneira, eu garanto que você começa a administrar. Quando você simplesmente pega ele na mão, eu tenho que ir no mercado, vai no mercado, o primeiro mercado que você vê, você entra, enche o carrinho, chega em casa e eu tenho que pagar a conta de água, aí paga a conta de água, paga a conta de luz, mãe, estou precisando de um dinheiro, aí você dá um dinheiro, que o dinheiro, você não para pensar do quanto foi trabalhoso aquele dinheiro chegar nas suas mãos, porque quando você começa a ter esse entendimento, aí as coisas começam a mudar, certo? A sua mente começa a lhe mostrar, olha, certo? Você tem que parar e tem que pensar nas coisas que você vai realizar, Porque veja bem, hoje, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos a tecnologia abençoada pelo Senhor. Eu estou aqui falando com você através de uma ferramenta. No meu celular eu tenho um aplicativo do meu banco. Você tem o seu, aí eu quero ver meu saldo, eu abro aqui, certo, para ver. No próprio banco, certo, tem ferramenta dentro do banco onde você pode guardar o seu dinheiro, que o seu dinheiro vai estar ali guardado. Porém, nós sabemos que o nosso sistema monetário, ele é um sistema que, se você pega empréstimo, você vai pagar juros de empréstimo, mas também se você guarda o seu dinheiro no banco, certo, o seu dinheiro também ele vai estar rendendo, e é justamente desse rendimento que ele vai estar te dando que você vai comprar coisas. Por quê? Porque ele está acrescentando segundo aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você tem o seu dinheiro ali guardado, o governo, certo, mantém o controle sobre ele, vai cobrar o imposto sobre ele, porém ele vai te dar algo a mais. Isso é também uma questão de você saber administrar. É você fazer o dinheiro trabalhar para você, correto? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Ao invés de você trabalhar para ser escravo do dinheiro, é você fazer. Porque você já trabalhou. Você já trabalhou e ele já chegou nas suas mãos. E agora? Agora ele é que tem que trabalhar para você. É o que o Warren Buffett diz, a oitava maravilha do mundo, né? O dinheiro trabalhar para você, ou seja, juros sobre juros. É o famoso juro composto, né? O problema que o pastor Márcio falou sobre o conceito, a gente precisa conceituar o que é educação financeira, o que é finanças pessoais, o que é inteligência financeira. São coisas totalmente diferentes. Eu fiz uma faculdade de gestão financeira. Eu não aprendi nada de educação financeira. Eu estou terminando agora a pós de educação financeira com neurociências. Hoje eu estou aprendendo educação financeira. Mas lá na pós que eu fiz na Estácio, hoje eu sei fazer um balanço patrimonial, sei montar uma carteira de investimento, aí que está falando de investimento, que dá uma boa rentabilidade. A poupança hoje, você está com dinheiro na tua poupança, você está perdendo dinheiro. Porque tem uma coisa chamada senhora inflação. A taxa Selic hoje está 3%. A inflação está 1,95%. A poupança, ela rende 70% da Selic, ou então 60% de 3%. Então faz a conta aí. Está dando por ano 4,55%, ou melhor, menos. Então está negativo. Então a educação financeira não tem nas faculdades também, só em economia que você vai encontrar. E dependendo da faculdade você vai fazer. Hoje que eu estou aprendendo educação financeira. Então a gente precisa ter esse conselho. Educação financeira, ela quer dizer, ela vai direto ao comportamento, não tem nada a ver com planilha, não tem nada a ver com calculadora, é comportamental. Até brinquei com a Neninha no curso que a gente estava ali, que a Neninha, ela falou que quando saía do trabalho, olhava a padaria, olhava o mercado, tinha que entrar para comprar alguma coisa. Ela já está dizendo aqui, Luiz, só teve vitória depois do curso. Amém, a Neninha está dizendo aqui. Você vai fazer o curso comigo, eu estou lançando meu curso aí, então fica ligado, vou te dar uma sessão gratuita, então fica ligado. Aliás, o pessoal está curioso aqui para saber dos porquinhos aqui, né? Então fica até o final. Eu pensei que tu ia contar aquela história dos 3 porquinhos,
É mais ou menos isso? Não, né? O negócio é sério. Eu vou te ensinar, você ensinar a tua criança a educação financeira, não é Isso aí. finanças Então pessoais. vem coisa boa por aí. Educação financeira, ainda mais criança. Precisa, nos Estados Unidos, como o pastor Márcio falou, existe o planejador financeiro, a educação financeira já está lá. Por isso que eles, é o primeiro do mundo. Aqui, o governo não está nem aí para que você seja educado financeiramente. Então fica até o final. Aliás, tem até um presente para vocês, hein? Quem ficar até o final, no final eu vou dar um presente para vocês, então fica até o finalzinho aí. Quero deixar um abraço para o pessoal que está aqui na minha live também. Um grande abraço aí. Então, conceituando aqui, eu quero falar desse tópico dinheiro, né, pastor Duval? A gente conceituou aí essa introdução toda, mas vamos falar de dinheiro. O que é dinheiro? Que a pessoa, muita gente fala assim, dinheiro é money, é bufunfa, é din-din, é o faz-me rir. São várias denominações, né? Então, você escolhe o que você queira aí. E muitos estão até desesperados porque o dinheiro está sumindo, e de fato a redução aí, a juros, os mercados estão absurdos. Eu tive no mercado aí o café que era 5, agora está 15, o arroz que era, né, está quase 20, meu Deus do céu. Mas, querido, o dinheiro ele continua aqui na terra. Para a tua informação, ele continua na terra, tá? Ele não foi para Marte, não foi para lugar nenhum. Ele continua aqui na terra. De repente, você vai abrir a tua carteira, vai abrir no teu banco, não está lá, mas ele está aqui na terra, né? Eu fiz até uma live na quinta-feira falando sobre essa criatividade, essa questão de dinheiro. Para o dinheiro chegar até você, você precisa ser criativo. Não adianta ficar dentro de casa reclamando porque não tenho dinheiro, que eu perdi meu trabalho. Não adianta. Então, assista a minha live lá que você vai saber um pouco mais sobre isso. O que é dinheiro, então? Dinheiro é um meio, pastor. É o meio para você realizar seus sonhos, para você alcançar seu objetivo. É o que Deus falou. Quando Deus instituiu o dízimo, o que está instituindo? Uma ferramenta, um meio. Como você leu o texto da viúva pobre lá, da viúva lá, Deus instituiu uma ferramenta, um meio. Ou seja, o azeite representava o quê? O dinheiro. Para resolver os problemas que ela tinha, prosperar e viver uma vida abundância. Aliás, Jesus veio para isso, para que a gente tivesse uma vida abundância. Aí, o grande problema é por causa dessa teologia da prosperidade, as pessoas ficam religiosas e não querem saber de ter riqueza, não querem saber de ter patrimônio, para viver uma vida equilibrada. Não estou falando bilionária, não, para viver uma vida equilibrada, sem restrições, e é possível. É aquela coisa que a gente está falando, o dinheiro trabalhar para você. Você sabia, você que foi mandado embora, aí pegou tua rescisão, que a partir desses 50 mil que de repente você tem, ou mais, você já pode estar quase independente financeiramente, o seu dinheiro pode estar trabalhando para você e você está recebendo aí R$500 todo mês sem fazer esforço? Pois é possível, mas você não tem educação financeira, está desesperado, de repente quer comprar uma porção de coisa, então não se desespere. Então o dinheiro é um meio para você resolver, alcançar seus objetivos, e ele é importante sim, porque é uma ferramenta. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, quando vai com a Jaque lá no mercado com a Sarinha, você... carrinho lá grandão, 2 carrinhos. Quando você chega lá e vai passar no caixa e você vai assim, vai pagar a sua mercadoria, fala assim, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, pega o carrinho e passa e vai embora. Ou já soube de uma história dessa? Milagre acontece, mas nesse ponto daí, entendeu? A gente tem que pagar, né? Não dá para impetrar a bênção apostólica lá para o caixa que tiver lá e... Não adianta falar, você é de que igreja? Irmão, glória a Deus, então não adianta, né? Você não vai conseguir fazer isso. O dinheiro, ele serve para isso, é um meio para você sustentar, alcançar os seus objetivos e resolver os seus problemas. Aliás, eu quero já ler um texto contigo, para não ficar nas minhas palavras. Você vai assim, o evangelista Luiz está falando aí porque ele quer vender curso, ele quer ser alto. Não. Vamos lá e abrir Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 10, você vai lá em Provérbios, um livro poético. Depois de Provérbios vem o Eclesiastes. Lá no capítulo 10, o grande rei Salomão, agora pregador, né? Depois vivido, olha, e quem não tem melhor pessoa para dar o melhor conselho, o cara mais rico da terra, da face do mundo. O patrimônio dele era trilhões. O Warren Buffett é fichinha perto de Salomão. Então, Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, no 19 lá. Vocês acharam aí? Olha o que diz a palavra. Tem várias traduções, tá? O festim faz para rir. Ou seja, as festas, o banquete é para rir. O vinho alegra a vida. E o dinheiro atende a tudo isso. Ou seja, o dinheiro paga tudo isso. Se você quer fazer uma festa, você precisa de quê? Dinheiro. Você quer fazer uma faculdade? Quem deu essa palavra aqui?
Quem escreveu? O cara mais rico da face da terra. Mais rico da face da Se você terra. vai pegar uma opinião, vai pegar de quem? Você precisa de resolver... Mentoria. Uma mentoria. Está nos dando a mentoria Você aqui. precisa de problemas familiar, de casais. Tu vai aonde? Tu vai naquele que trata com família. Advogado criminal, tu vai aonde? No médico? Tu vai em quem sabe. Então, quem está te dando a mentoria? O próprio Salomão está falando, mas o dinheiro atende a tudo. Tudo que você for fazer, meu querido, você precisa de dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta, dinheiro é um meio. Mas o grande problema é quando a gente inverte essa questão. Aí causa o problema. Eu costumo sempre dizer, o dinheiro ele vai te chamar dinheiro quando você está usando como ferramenta. Mas a partir do momento, quando você não usa como ferramenta, ele que te usa, aí ele não te chama mais dinheiro. Sabe o que ele se chama? Ele se chama Mamon. Aí ele virou o seu Deus. É o que Jesus falou. Ninguém pode agradar dois senhores. Ou vai agradar um ou agradar o outro. Então você precisa colocar o dinheiro no lugar dele, como uma ferramenta para você alcançar os seus objetivos e fazer como uma ferramenta ele trabalhar para você. Eu tenho um sonho, daqui a pouco eu ficar independente financeiramente, porque você não precisa de milhões para ficar independente financeiramente. Se eu pudesse vender o meu carro hoje, o preço de mercado abaixo, eu compraria várias ações, que agora a boa é essa, né? As ações estão lá embaixo, que isso aqui vai passar, e daqui a pouco vai explodir, o momento é a hora de comprar ações. Isso já é uma dica para o pessoal? Já é uma dica. Então já vamos deixar aí como uma dica para você. E como nosso irmão Luiz falou, não é difícil, meus irmãos, não é difícil, né? As pessoas às vezes elas falam assim, mas eu acho tão difícil eu poupar um pouco, guardar um pouco de dinheiro. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que se você não tem sabedoria, peça que o Senhor lhe dá. O nosso Deus, Ele sente prazer em querer que você viva uma vida bem, uma vida confortável. Como eu falei anteriormente, hoje existe muita ferramenta dentro do nosso celular, e essas ferramentas, elas são ferramentas seguras. Você tem um sistema de segurança, você tem uma garantia que você pode, do seu celular, você mudar a sua vida financeira. Entenda o seguinte, você faz a sua compra todo mês. Muitas das vezes você usa cartão de crédito. Se você, desse valor que você recebe, você conseguir guardar todo mês, um pouco, você guarda um pouco. E esse pouco, ele somado, ele chega à maior soma que você gasta, que geralmente é com suas compras. Você conseguiu, juntou tal, durante 3, 4, 5 meses você conseguiu juntar o valor que você paga o seu cartão de crédito. Então você pega esse valor e guarda esse valor. Você guarda. Esse valor que vai estar guardado ali, ele vai sofrer a correção que o governo ele vai dar para você dentro de uma instituição ou dentro de uma aplicação financeira que você terá. Você vai chegar no mês seguinte, depois que você juntou, você vai chegar no mês seguinte e vai pegar aquele valor e vai pagar o seu cartão de crédito. Vai pagar aquele gasto maior que você tem. Então, automaticamente, você vai tirar, mas o cartão de crédito tem que estar dentro de um controle seu. Esse mês eu vou gastar R$500 de cartão de crédito. Então, você sabe que esse mês você vai gastar R$500. Para você ter ciência que você chegou àqueles R$500, instala um aplicativo do cartão de crédito no seu celular. Porque você consegue acompanhar quanto você já gastou durante o mês. Você vai estar ali nas suas mãos. Bom, esse mês eu gastei, já está R$350. Então você sabe que você ainda tem uma margem de R$150 para você gastar. Quando chegar no final do mês, você vai na sua aplicação, tira aquele valor e você paga o seu cartão. Automaticamente, de um mês para o outro, você vai sofrer uma remuneração sobre aquele valor que você guardou. Então você já tem os R$1.000 que você colocou, os R$500, mais a correção. Porém, você vai tirar o valor que você vai pagar e vai deixar a correção. E aí você vai começar a juntar, certo? Dessa forma, porque você terá o dinheiro na mão. Então você tem que ter esse entendimento, mas para você chegar a esse valor, primeiro você tem que se organizar financeiramente. Você tem que ir guardando aos poucos para você chegar ao maior valor que você quer gastar. Que é justamente, geralmente, é as compras, ou é o aluguel. O aluguel você paga, certo, de 30 em 30 dias. Então aquele maior valor que você irá pagar, é esse que você terá que guardar. Então a partir do momento que você começar a fazer assim, a sua educação financeira já vai começar a mudar.
porque você sabe que você vai estar sempre guardando todo mês um pouco daquilo que você vai estar ganhando. Não é isso, meu irmão Luiz? Perfeitamente. É aquela famosa frase que nossos tataravós sempre falavam, pastor Márcio. Tua mãe provavelmente já falou para você, minha avó, né? Filho, não gasta tudo que você ganha. É simples, assim, simples. Tem que ter a famosa reserva. Deixa eu mandar um alô aqui também para Jaque já está na área aí assistindo, beijo. Simone está lá, pastor. Já está ok já. A nossa diaconisa Lilian, Marta, alô Marta, forte abraço. Reginaldo, lá de Irajá. Geisa, alô Geisa, forte abraço. Abraço aí na Bia e no Carlos. Nossa irmã Neiva Cristina. Neiva, saudade de você, minha irmã. Nossa diaconisa Rosana Lopes. Tem mais alguém aí na tua sala? Rosana Lopes está aqui na minha sala. Marcelo Nunes. Fala, Marcelão, quanto tempo, hein? Marcelão. Tamo junto, querido. Trabalho também, ó. Um abração, tamo junto. Maico aí, né? O Ronaldo também, tamo junto aí. Pastor Raul Reis. Pastor Raul, que no domingo que vem vai estar aqui, nessa mesa aqui também, compondo aí essa mesa. Tá? Esqueci de alguém aí, pastor? Não, né? Não, tá todo mundo já ligado já nas nossas... Então vou fazer mais um pedido para essa galera aí. Pessoal, aproveite esse tempinho aí, compartilhe. Pega aí, compartilha aí essa live aí, para que seja bênção na vida de outras pessoas também. Eu estava me lembrando aqui, ô Luiz, eu citei aqui que a educação financeira, ela começa, a gente pode iniciar já com os nossos filhos. E eu me lembrei de uma experiência que foi feita, tá, por uma universidade lá nos Estados Unidos, que durou 40 anos. Já ouviu falar da experiência do Marshmallow? Do Marshmallow? Sim. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui do Marshmallow, só para a gente ter uma ideia o quanto a gente pode trabalhar isso nos nossos filhos, tá? Essa predisposição de estar trabalhando, essa predisposição para educar os nossos filhos financeiramente. A experiência do Marshmallow foi o seguinte: eles pegaram um grupo de crianças, tá? E deram um marshmallow para cada e proporam o seguinte: olha, se vocês esperarem daqui a 5 dias, me corrija aí que eu não vou saber certamente, tá? E não comer esse marshmallow, quando eu chegar daqui a 5 dias e quem não tiver comido, vai ganhar outro marshmallow. E se daqui a 5 dias eu voltar e ninguém tiver comido, ganha mais outro marshmallow. E quando voltaram, o que eles viram? Tinha crianças que não aguentaram, não resistiram e foram lá e comeram marshmallow. Tinha outras que esperaram ali para poder ganhar o outro marshmallow. E depois de mais 5 dias, teve criança que não aguentou e teve outras que resistiram. Interessante que depois quando as crianças já eram adolescentes, tá, já quase indo para a juventude, eles foram monitorando essas crianças, tá? E o que eles perceberam? As crianças que não conseguiram aguentar, tá? E comeram logo marshmallow, foram aquelas crianças que não conseguiram, tá, visualizar um alvo maior para a sua vida. Ou seja, as crianças que elas não conseguiam, tá, pensar no seu futuro. Ou seja, o que vinha na mão delas, elas gastavam, já eram adultos que gastavam, não conseguia vislumbrar um futuro. As crianças que conseguiram, tá, vislumbrar um futuro, ou seja, que elas abriram mão daquele momento para que futuramente elas tivessem um momento ainda melhor, essas crianças, elas conseguiram progredir, elas conseguiram vislumbrar algo maior, abrindo mão daquele momento presente. O que isso traz para a gente em termos de educação financeira? É justamente o que acontece na nossa vida hoje, tá? Existem coisas que a gente vai abrir mão, tá, nesse momento. Por quê? Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de economizar na nossa casa, de poupar dinheiro, a gente está abrindo mão de coisas que
naquele momento você poderia comprar uma pizza, você poderia ir para o shopping com a tua família, você poderia fazer várias coisas, mas você está abrindo mão para quê? Para um momento futuro que vai ser ainda mais lucrativo, que vai ser ainda melhor. Verdade. Ainda melhor. Então a gente pode estar também controlando os nossos filhos e a gente mesmo, tá? Com essas experiências que a gente pode estar aí introduzindo no nosso lar, na nossa vida. Boa colocação, pastorzão. O Espírito Santo está aqui conduzindo aqui. É o tópico que eu ia falar até depois. Porque essa história aí, o que é educação financeira? Educação financeira é comportamento, né? Ela vai fazer você, que é consumista, virar um consumidor. É trazer a consciência para você, que você precisa abrir mão agora do presente para viver uma coisa melhor no futuro. É o que aconteceu aí, né, nessa pesquisa, nesse teste foi feito. E aí o tópico que eu queria falar sobre crenças limitantes. O que é isso? É porque as pessoas criam paradigmas, modelos mentais de aprendizado, de próprio comportamento, e aí acha, pastor Duval, que tudo que vem à mão tem que gastar. Eu vou até falar de perfis aqui no casamento, perfis financeiros, mas acha que tudo que vem à mão tem que gastar. Mas não é bem assim. Só para te interromper, e depois coloca Deus à prova. A culpa tem que ser de alguém. Depois a culpa é de Deus. Por que o dinheiro é espiritual? Porque no final, quando a gente está duro, está sofrendo crise financeira, a gente vai recorrer a quem? Tá? Vai recorrer a Deus, vai dizer que a culpa é de Deus para a gente estar passando por isso. Deixa eu só trazer um complemento aqui para que o pastor Márcio e o nosso evangelista Luiz ele trouxe. Irmãos, a finalidade de Deus é te abençoar. Entenda o seguinte, é te abençoar. Muitas das vezes Deus envia algo que você não estava esperando nas tuas mãos. Eu quero que você tenha esse entendimento. Ele envia algo que você não estava esperando, mas Ele envia porque esse é a vontade dEle, é o desejo dEle de querer te abençoar. Então quero que você entenda que justamente esse algo que você não estava esperando é que Deus ele quer que você, através dele, você organize a sua vida. Se Deus ainda não enviou, Ele vai enviar. Vamos lá, você trabalha o ano inteiro. O ano inteiro você tem o seu salário. Você tem o seu salário o ano inteiro. Chega em dezembro, você recebe uma coisa chamada 13º. Como eu falei lá no início da minha fala. Esse dinheiro, você sabe que ele virá. Enquanto você estiver trabalhando, esse dinheiro virá. Quando esse dinheiro chega nas suas mãos, é justamente aí onde está, certo? O ponto de partida do seu planejamento financeiro. Porque é um dinheiro que você não contava com ele, porque você já tinha os seus gastos. E se você continuar com os seus gastos o ano inteiro, você vai receber mais um salário, e é justamente esse salário, a partir daí que você vai se organizar financeiramente. É justamente isso. Muitos sabem que eu sou militar. Então, eu como militar, Deus ele me presenteou com uma viagem. Eu viajei, fui para o Timor-Leste, e chegando no Timor-Leste, foi uma viagem internacional pelas Nações Unidas. Eu não estava esperando, mas Deus ele me abençoou. E agora? Eu tenho um dinheiro na mão. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou fazer o que com ele? Então eu fui buscar a direção de Deus. Eu fui buscar a face do Senhor para Deus me direcionar o que eu iria fazer com esse dinheiro. É justamente aí onde está, como eu falei, se você não tem sabedoria, você peça que Deus ele vai lhe dar. E na época quando eu viajei, eu não tinha casa própria, eu poderia pegar esse dinheiro e dar entrada numa casa própria. Mas pasme, irmão, Deus não me direcionou para que eu comprasse a minha casa própria. Deus me direcionou para que eu investisse esse dinheiro em algo que viesse me trazer uma rentabilidade. E eu tive lutas sim, tive provações sim, porque nada na nossa vida, quando é direcionada por Deus, ela é fácil. Ela não é fácil. O inimigo ele vai se levantar de tudo quanto é maneira para que o seu projeto ele venha a ser frustrado. E o inimigo se levantou, mas eu sabia que Deus me direcionou e Deus ele me abençoou. Então se hoje eu tenho
uma fonte de renda além do meu salário, foi porque Deus ele me direcionou. E depois da fonte de renda foi que eu consegui fazer a minha casa, eu consegui construir a minha casa, porque eu juntei aquilo que eu já ganhava como salário, com mais uma fonte de renda que Deus me direcionou para isso. Mas eu não esperava, mas Deus ele me presenteou. E agora? Deus me presenteou, então eu vou gastar de forma desordenada? Não. Deus ele sente o prazer de querer nos abençoar. Eu quero que você entenda justamente isso. E Ele vai fazer isso. Então é por isso que é tão importante você ter esse entendimento. Quando chegar algo nas suas mãos que você não estava esperando, não simplesmente sai, eu vou comprar isso, eu vou trocar a geladeira, eu vou trocar o fogão, eu vou fazer isso, não faça isso. Pare, busque a orientação de Deus. Porque Deus ele vai direcionar você de uma tal forma que aquilo que Ele vai estar colocando nas suas mãos, que é algo que você não esperava, Ele vai fazer com que venha se multiplicar na sua vida. Amém, irmão? É isso aí. Luiz? É isso aí. O tópico que eu quero falar, que a gente já estava falando, até aproveitando o pastor do voltar falando essa questão, que o pastor Márcio comentou aqui sobre essa crença que nós, ou seja, o aprendizado, que nós começamos desde criança. Desde criança. Até uma história engraçada, pastor Márcio, você contou essa história aí, essa história também que fala de, o que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita e você leva para a tua vida toda. Existem as crenças boas e as crenças ruins. Infelizmente, nós brasileiros, quando se fala de educação financeira, somente a nossa classe aqui dos crentes, né, classe entre aspas, a gente fica muito dinheiro do diabo, dinheiro não presta, até dentro dos casamentos, as pessoas vão com palavras, né? Pô, o teu salário é ruim, o teu salário não presta, esse dinheiro não dá para nada. São só palavras negativas que criam crenças também negativas. A crença te impede de você prosperar, de você fazer com que essa ferramenta chamada dinheiro, você alcance seus objetivos. Aí então, certa vez, uma filha pergunta para a mãe: mãe, por que a senhora pega o peixe toda vez, corta a cabeça e a cauda, o rabo, e coloca na panela? Né, panela grande, a senhora sempre faz isso. Aí a mãe fala assim: poxa filha, eu vou ligar para a tua avó para perguntar. Aí, mãe, por que será que quando a senhora vai fazer o peixe na panela, a senhora corta a cabeça e a cauda? Ela falou: filha, eu vou ligar para a tua avó para saber. Aí a avó, né, a mãe da menina ligou para a avó: mãe, por que será que a senhora sempre que vai fritar o peixe, a senhora corta a cabeça e a cauda para colocar na panela? Aí ela fala assim: filha, sabe o que acontece? É porque na época a gente tinha uma frigideira pequena e aí o peixe não cabia na frigideira. Então a gente cortava a cabeça e a cauda para poder fritar. Ou seja, vai produzindo os padrões, comportamento do que aprendeu, do que viu, que achou que era certo. Por isso a importância do conhecimento da questão financeira. Abrir a sua mente para isso, querido. Se você não abrir a tua mente para o novo conhecimento, o conhecimento que a gente está dando aqui para você, que é gratuito, que é do alto, que é de Deus, fora as outras EBDs que nós fazemos, se você não entrar isso na tua mente, se você não se abrir para isso, vai ficar difícil, vai ficar com essa crença limitante e você não vai mais adiante. Aliás, Marcos, vamos abrir lá em Marcos. Jesus ele fala muito bem sobre isso lá em Marcos. Marcos, lá no capítulo 2, versículo 23, Jesus fala sobre essa crença limitante. Aí ele fala assim, Marcos 2, 22 a 23, ele fala assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que ele está nos ensinando? Mudança de mentalidade, mindset, é uma palavra muito falada hoje, né, pastor? Mindset, mind é mente, set é a programação. Então, você tem que mudar a sua programação mental. Aquele programa que teus pais te passaram, joga fora. Ou seja, aquilo que for ruim, joga fora, né? O que for bom, você deixa. Você está entendendo? Então, você tem que direcionar para o que é novo. Abra sua mente para o que é novo. Senão você vai ficar patinando, como foi essa história. De repente você está fazendo, você acha que tem que gastar todo o seu dinheiro que você recebe porque os teus pais faziam isso. E você aprendeu vendo seus pais fazendo isso. E não tem nada de errado, a culpa não é sua. Mas você está recebendo aprendizado.
Então, o que os seus pais faziam, você aprendeu errado. Busca conhecimento, e você está recebendo esse conhecimento hoje. Então, comece a fazer o que é certo, para que você possa, então, alcançar os seus objetivos, os seus desejos aí. Ser um bom administrador, é isso que Deus requer de todos nós. Glória a Deus. Vou aproveitar a oportunidade para mandar um forte abraço aí para nossa irmã Gilceia. Gilceia, forte abraço. Compartilha aí, Gilceia. Nossa irmã Elizabeth Martins. Elizabeth Martins, forte abraço. Nosso evangelista Emerson. Emerson também está ligado aí. Tá? Emerson, compartilha aí. A nossa irmã Bia, alô Bia, Bia da Operação Lei Seca. A Bia está sempre com a gente aqui. Bia, pode compartilhar, Deus te abençoe. Deus abençoe. Forte abraço, minha irmã. A nossa irmã Edilma Ferreira, já falou dela, né? Ela dizendo aqui, boas palavras. E o que a gente quer pedir para você? Tem dúvidas? Pode estar perguntando aí, que na medida do possível, a gente vai estar respondendo aqui também via online respondendo aí para os irmãos. Então, essa situação financeira, tá? Hoje com a pandemia, o que a gente vai poder chegar à conclusão? Essa crise no lar, porque muitos não prepararam suas reservas e hoje estão sofrendo. É interessante, Luiz, mas, pastor Durval, Luiz, eu estava analisando aqui, tá, um gráfico de Maslow, não sei se os irmãos conhecem, gráfico não, pirâmide. A pirâmide é o tópico que eu ia falar Maslow, depois. tá, que é a pirâmide das necessidades. Tá, e Maslow começa aí falando sobre a necessidade fisiológica. E é interessante, eu queria só que você refletisse junto comigo. Tem 2 semanas que eu ouvi a professora Patrícia, coach, foi uma professora nossa de alfabetização, letramento, tá? Patrícia, se estiver nos ouvindo aí, forte abraço. Mas a Patrícia falava sobre isso e realmente é uma verdade. Dentro de uma pirâmide das necessidades humanas, com essa pandemia, a gente vai ver o quanto isso despertou nas pessoas. Mas lá embaixo na pirâmide, ele bota a necessidade fisiológica. O que é necessidade fisiológica? É comida, água, sono. E a gente vai ver com a pandemia, uma das primeiras coisas que a gente fez, encheu o mercado, porque falava que ia faltar comida. A gente encheu o mercado, começou todo mundo a comprar, tá? Começou todo mundo aí acabar com papel higiênico, porque papel higiênico, as pessoas pensavam que ligavam a uma necessidade de limpeza, de estar limpando tudo. Então as pessoas começaram a esvaziar o mercado. Para quê? Para atender uma necessidade fisiológica. Uma outra coisa, dentro desse gráfico de imagem, vou falar só 2 aqui, depois o Luiz vai complementar aí para não roubar também a fala do Luiz. Tá? Dentro do gráfico de Maslow, a gente vai ver ele colocando em segundo lugar a segurança. O que é a segurança? A segurança da família, do corpo, da propriedade. Com a pandemia, como as pessoas estavam se sentindo mais seguras. Alguém falava que dipirona curava a pandemia. Meu irmão, na farmácia já não tinha mais dipirona. Acabava dipirona. Ivermectina, esse remédio para ivermectina era R$14, agora está R$26 e você não encontra, porque você queria manter a tua família segura. É uma necessidade. As máscaras em si, tá? As máscaras você não encontrava mais em lugar nenhum, tanto que a recomendação foi, no início da pandemia, olha, não é preciso usar máscara, porque senão os enfermeiros e os médicos não vão ter máscaras para usar. Mas a gente, pessoal, só conseguia se sentir seguro, ter a sua família segura, fazendo o quê? Pô, vamos comprar tudo quanto é máscara. Aí alguém teve uma ideia, Luiz, uma ideia. Tá? E é justamente isso que a gente quer provocar em você nessa manhã. Em tempos de crise, você tem uma ideia para tirar a tua família, tá? desse caos financeiro. Alguém foi lá e começou a costurar máscaras. Tá? Então, tinha um pouquinho de azeite. Tá? Tinha esse pouquinho de azeite em casa. Tá? As máscaras, alguém tinha uma máquina de costurar, entendia um pouquinho de costura e começou a construir máscara, fabricar máscara. E essas máscaras veio de encontro justamente essa necessidade de segurança.
Então você vai ver que tem gente ganhando dinheiro. Em meio a essa crise, tem gente ganhando dinheiro. Por quê? Porque pegou um pouquinho de azeite que tinha em casa. Pegou somente aquela maquinazinha que há muito tempo não produzia. Tá? Pegou ali aquele pedacinho de pano e começou a construir. É isso que a gente quer despertar em vocês nessa manhã. Inclusive, pastorzão, está falando de criatividade. Tem minha live que eu falo como ser criativo em tempos de crise de coronavírus. Acessa meu canal aí, daqui a pouco está colocando um link. Acessa lá que toda quinta-feira tem uma live. E eu falava a respeito disso. Enquanto as pessoas estão dentro de casa reclamando que perdeu o emprego, que isso e aquilo, Deus, Ele deu uma coisa criativa. Nós temos faculdades mentais, chamada uma delas a imaginação, a criatividade. Querido, seja criativo. Tem tanta coisa que você pode aprender aí e ser produtivo. O dinheiro ele não sumiu da terra, não. O dinheiro, quando você é criativo, produtivo, o dinheiro é atraído pela criatividade e produtividade. Se você pega aí, vai ali, pega os doces aí, bota debaixo do braço e vai vender doce, se está sendo criativo e produtivo, o dinheiro vai vir atraído. É simples assim. Então vá lá, assista a minha live lá, para que você possa ter criatividade. Você é imagem e semelhança. E você tem essa criatividade e imaginação. Só te interrompendo um pouquinho, só para mim acabar de concluir. E às vezes a gente tem esse pouquinho em casa e a gente menospreza. Tá? O que a gente aprende com Jesus? No meio daquela multiplicação dos pães e peixinhos, houve uma palavra-chave de Jesus. Tá? O menino chega, vê uma multidão, tem uma multidão que acompanha Jesus, precisavam alimentar aquela multidão, mas tinha alguém que tinha um pão e peixe, mas muito pouco, muito pouco. A gente não vê Jesus ali reclamar, a gente vê Jesus o quê? Apresentando a Deus e dando graças, ele agradecendo. Quando você agradece a Deus no pouco, ele te multiplica, querido, para que você possa viver também o muito. Então, um dos segredos, querido, não despreze aquilo que você tem na tua casa. Não despreze o talento que Deus te deu. Tá? Dê graças a Deus, agradece a Deus, porque Ele vai te colocar no muito através desse pouco que você tem apresentado a Ele. Só complementando aqui o que o nosso irmão Luiz e o pastor Márcio ele falou, a palavra de Deus ela é tão interessante, meus amados, ela é tão maravilhosa, que Jesus, né, a Bíblia mostra que ele com seu pai, eles tinham um ofício, que eles eram carpinteiro. Mas a Bíblia também mostra que em tempo de baixa, que não tinha trabalho para eles faziam outra coisa, teciam rede, para poder, certo, ter a sua subsistência. Hoje, você deve ter uma profissão, claro, talvez estudou para isso, tá, e a partir daí, o que é que você tem a mais, a acrescentar na sua vida? Isso aí é de mim, é da minha natureza, né? Eu aprendi com meu pai, então eu via o meu pai fazer as coisas, então aquilo me trouxe uma curiosidade. Então profissão, eu tenho uma profissão. Ofício, eu tenho vários. Isso pode ser uma dica para a galera? Então, isso que eu quero dizer para você. Se você tem uma profissão, glória a Deus por isso, porque vai ser dela de onde você vai tirar o seu maior ganho, desde que você esteja trabalhando. E quando você não estiver trabalhando, quais são os ofícios que você terá para agregar a sua vida? Às vezes as pessoas aqui, elas costumam dizer, o pastor Durval é um faz-tudo da igreja. Por que as pessoas me rotularam com faz-tudo na igreja? É porque eu não limitei a minha profissão, eu procurei aprender mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela me garante isso. Fala que se eu tenho a mente de Cristo, olha só, se eu tenho a mente de Cristo, então eu não tenho que me embaraçar com nada desse mundo. O nosso irmão Luiz, ele falou acerca de vender o carro dele, certo? Daqui a algum tempo, ou talvez não, mas o desejo dele seria investir em bolsa de valores. Esse também sempre foi um desejo do meu coração, juntar um dinheirinho e também investir. Já pode falar comigo, já pode montar a carteira para o senhor aí. Investir justamente em bolsa de valores, Mas eu achava tão complicado isso, eu falava, Jesus, como é que essas pessoas conseguem fazer essas coisas em mercado financeiro e tal, né? E Deus começou a clarear a minha mente, Deus começou a abrir a minha mente em relação como se trata esse mundo financeiro para aquilo que Ele colocou nas minhas mãos,
ele venha poder, certo, render um pouco mais, para que eu venha ter o quê? Uma velhice tranquila, porque isso a palavra do Senhor fala. Não dá para falar tudo. A palavra do Senhor fala sobre a minha velhice, que ela tem que ser uma velhice tranquila. Ela não tem que ser uma velhice turbulenta, ela não tem que ser uma velhice, certo, que eu tenha que trabalhar para o resto da minha vida, não. Ela fala que a minha velhice ela será tranquila. Mas como a minha velhice ela será tranquila? Eu sabendo trabalhar as ferramentas que o Senhor, Ele vai abrir a minha mente, vai me dar um entendimento para que sobre essas ferramentas, certo? Com os pés no chão, porque você tem que estar com os pés no chão, para poder você agir segundo a direção de Deus. Como eu falei, você trabalha para ganhar o dinheiro. Nosso irmão Luiz, ele complementou. Então você trabalhou para ganhar. E agora? Ele está nas suas mãos. Agora você tem que fazer ele trabalhar para você. E trabalhar para você, ele tem várias formas de trabalhar para você. É você direcionar, eu quero construir um imóvel para alugar. Eu quero comprar um carro para colocar para ele fazer Uber. Eu quero, certo? Seja o que for. Mas você tem que ter esse entendimento. E se você, como eu falei, se você não tem esse entendimento, peça que Deus ele vai dar para você. Mas saiba que Deus ele sente prazer em querer estar lhe abençoando. Amém. É justamente isso. Chegou uma pergunta aí, pastor Márcio? Chegou a pergunta aqui da nossa irmã Nininha, diaconisa Nininha. Diz assim: pergunta para o evangelista Luiz: por que várias instituições financeiras querem comprar dívidas de empréstimo e oferecendo vantagens? Qual é a vantagem dessa instituição financeira? Olá, Nininha, vai fazer o curso comigo, hein? Já estou te convocando. Bom, o que acontece no mundo financeiro? Existem vários caminhos no mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores. E existe também essas empresas que elas fazem o quê? Ela compra dívidas. Elas ganham a sua rentabilidade, o seu lucro comprando dívida. Ou seja, a pessoa que provavelmente alguém, hoje em dia, de repente dá para tempo de falar sobre dívida. No Brasil temos aí 61 milhões de inadimplentes. Isso está atrasado. Quando passar a pandemia, pode dobrar isso aí tranquilamente. O que acontece? Essas empresas, então, elas vão, tipo assim, está devendo o banco X. Aí o banco X sempre coloca lá, fulano está devendo tanto tempo, a dívida é X. Então eu quero, se a dívida é 5 mil, porque existe um seguro tanto para as financeiras, para os bancos, existe, depois não dá tempo de falar tudo isso sobre essa questão de dívida, como você vai sair da dívida, porque o nosso tempo é curto. Mas assiste as minhas lives, que eu vou estar fazendo live falando sobre isso. Que às vezes você está pagando um grande dinheiro sem necessidade, porque toda a dívida que você contrai, você faz um contrato de financiamento, seja o que for, existe um contrato que já está cobrindo tudo isso, porventura você venha a ser inadimplente. E aí o banco vem assim, X para você pagar. Você segura a tua onda, você pode esperar porque já está dentro do seguro. Então o que acontece? Aí quando vai passando certo tempo, 90 dias, 120 dias, aí o banco você já começa, existe uma linha de risco, né? Conforme vai passando o tempo, você vai entrando ali, então isso aqui está tendencioso a não pagar mais. Então está na hora de vender essa dívida. Aí as empresas que têm, factoring, o nome que se diz, das empresas que compram dívidas de terceiros, vai lá, é 5 mil, eu pago aqui R$500. Aí vai até você, pastor, você está com a dívida aqui há 3 anos, temos um desconto aqui de 50%, de 5 mil, você vai pagar R$2.000. Pô, você, caraca, R$2.000, 5 mil, quero limpar meu nome, quero fazer as coisas. Só que a Factoring comprou de repente do banco, pela essa margem aí, comprou a R$500 e vai faturar 1.000 e tanto. Aí você, mas eu estou assim, eu estou andando apertado, você pode parcelar. E aí vai insistindo até que, agora tiramos mais R$500, porque está na margem de lucro dela. Então, Nininha, se vocês estão endividados, agora não é momento de, agora nesse momento não é momento de pagar dívida nenhuma. Eu não estou falando para você dar calote, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é momento de segurar aí. Aliás, para você que precisa aí dos serviços essenciais, liga para o seu banco. Você tem essa oportunidade, eu acho que é lei agora, muitos bancos estão fazendo isso, de você parcelar a tua dívida em trocentas vezes. É claro que não existe almoço grátis, você vai pagar uns juros por isso, mas pelo menos vai ser prestações que vai caber no teu orçamento e não vai fazer ter tanta dificuldade. Você vai passar assim no mês blue, no mês azul. Então,
liga para o banco, faz aí a negociação, que estão abertos para negociação. Assim como você quer pagar, o banco também quer receber. Então, existe essas firmas aí. Mas a gente precisa ter atenção sobre isso, para você não pagar mais do que você deve. Né? Porque existe essa questão de seguro aí. Respondida a pergunta? Tem mais alguma pergunta aí, pastor? Não, mas nenhuma pergunta. Um alô aí também para a tia Denilza, professora Denilza, professora da Sarinha. Sarinha está morrendo de vontade, Luísa também está, de retornar aí para a escola, retornar aí para as aulas. Mas fé em Deus, galera, está passando, tá passando esse momento aí, brevemente aí, a gente acredita em Deus que a nossa vida, pelo menos assim temos orado, vai estar voltando aí ao normal. Então, forte abraço para os irmãos que estão nos assistindo. A gente já está chegando quase que no final. E a gente já vai estar encerrando aí com algumas colocações, tá? Eu vou pedir para o Luiz já estar introduzindo alguns tópicos que faltam ali. O pastor Durval depois também entra com algo também já para meio que fechar, e eu encerro aqui para a gente poder terminar aí no horário legal. Amém, amém. Não fique preocupado, como eu prometi, tá? O presente de vocês, daqui a pouco eu vou estar... Deixa eu falar outra coisa. Na tela de vocês aí tem um link para você entrar num grupo, tá? E esse grupo são de atividades práticas que vocês vão estar praticando durante a semana na sua casa. Por quê? Porque a gente entende, querido, que conhecimento, ele só vai se consolidar quando a gente pratica. Não adianta, tudo aquilo que você ouviu aqui é bênção. Só que se você não praticar, daqui a 2 horas você já se esqueceu de pelo menos 80% daquilo que você aprendeu aqui nessa live. Então, o interessante é você praticar aquilo que você aprendeu. Então, está aí na sua tela aí, você pode estar entrando nesse grupo e todos os dias vai ter uma atividade relacionada a esse pilar a qual estamos falando aqui, que é o pilar financeiro. Luiz. Amém. Eu quero deixar aqui um tópico, passar também para você ensinar a sua criança em casa aí, educação financeira que você não aprende no colégio, já que você está em casa, vai poder começar a ensinar o teu filho. Mas eu queria falar, o pastor Márcio falou sobre a pirâmide de Maslow. Então, vocês casais, prestem atenção nesse tópico aqui, é bênção para a vida de vocês. Existe, pastor Márcio, pastor Durval, itens de fábrica que nós já viemos com eles. Quando Deus nos criou, Ele já deixou esses itens de fábrica. E aí o pastor Márcio falou do Maslow, o grande psicólogo Maslow, que fala das necessidades do ser humano. De fato é. Nesses 3 itens de fábrica que Deus, quando nos criou, já está dentro de nós, que não adianta fugir disso. São 3. O primeiro, necessidade, tá? Necessidade, o desejo e sonhos. Esses são 3 itens que todos nós temos eles. Mas qual é a grande problemática? Porque por falta da educação financeira, por falta de uma mentalidade ali alinhada, a gente sempre sacrifica o quê? Os sonhos. Quantos de vocês, casais, filhos, quantos de vocês planejam realizar aquela viagem, né? Inclusive no curso que eu fiz ali no mundo financeiro, eu falei como eu consegui fazer minha viagem ali, ajuntando um realzinho, né? Inclusive, a Simone Dias, que está nos assistindo aí, ela vai estar aí com os exercícios durante a semana, por isso entre no link, vai ser várias ferramentas que eu estou dando para ela, que vocês vão fazer exercícios, são sessões de coach financeiro gratuito para vocês. Então entra no link lá, vai ter exercício para a vida financeira de vocês, para ser transformado e tudo gratuito, então não perca. Então esses 3 itens aí, o que acontece? A gente sempre sacrifica os nossos sonhos. Por quê? O que é a necessidade? O pastor Márcio já falou. Você tem necessidade de quê? Por exemplo, te dá sede. Você primeiramente vai atender a sua necessidade. Vai beber água. Mas o grande problema é que a gente, pela essa questão de não ter a prioridade dessas necessidades, a gente mata a água com o quê? Com o desejo. Toma uma Coca-Cola, toma um suco. Porque o que mata a tua necessidade, o que atende a necessidade é o que é água. Aí, casais que estão aí, você está dentro de casa às vezes tem você que trabalha, né? Nós trabalhamos, homem ou mulher, né? E aí precisa de uma roupa para bater, né? Durante o dia,
Você não precisa, você tem necessidade de comprar roupa, mas você não precisa comprar uma roupa da moda para trabalhar. Compra uma calça básica, compra uma roupa básica aí para você bater durante a semana. Isso atender a necessidade, não ter o desejo de comprar, vou comprar um Armani para ir trabalhar. Não tem necessidade. Entendeu? Dá ruim, né, pastorzão? Aí o que acontece? Nessa brincadeira toda, você não consegue atender aí os seus sonhos, que é uma viagem, a tua independência financeira, que você precisa colocar em prática, que você precisa colocar no planejamento. Não vai dar tempo de falar de planejamento, mas me assiste nas lives lá, entra no meu canal Princípios do Reino, que eu vou estar com uma série de vídeos falando sobre isso. E aí você sacrifica o quê? Os teus sonhos sempre. Eu quero ler aqui 2 versículos que estão lá em Provérbios, para nunca ficar nas minhas palavras, né? É sempre pegar conselho de quem? Do cara mais rico do mundo, a mentoria do reino, dos princípios do reino. Tem que entender que não é nada da gente. Deus, ele dá a graça para nós aqui poder compartilhar a mente dele, os princípios do reino. Lá em Provérbios 27 e 20. Vamos ler primeiro 27 e 20. A gente precisa, para poder atender essas questões, esses 3 itens básicos, necessidade, desejo e sonho, Provérbios ele traz aqui uma mentoria interessante. Provérbios 27 e 20. E diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha só o conselho que o Salomão está dando. Ou seja, os nossos desejos não vai ter fim, querido. Nunca vai ter fim. Você compra uma coisa na televisão hoje, 43K, já sai outra. Inclusive, o bom marketing, ele trabalha com isso. Eu estou estudando neurociência, como é maravilhoso neurociência, né? Bom marketing, o neuromarketing está aí trabalhando nisso. Ele vai despertar em você o desejo por uma coisa que não é necessária para você. Então você às vezes acha que é necessário. Não, eu só vou conseguir viver bem se eu tiver essa televisão na minha casa. E não é necessário. Então, o bom marketing, ele vai trabalhar despertando o desejo por algo que não é necessário para você. E aí a gente entra nessa armadilha. Você pula etapa. Em vez de você atender ali primeiro só a necessidade, depois atende o seu desejo, e aí depois, para atender o seu sonho, a gente cai nessa armadilha. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Você que tem a mente de Cristo, como o pastor Duval falou, você tem a mente de Cristo. Você é livre, querido. Você é livre, você não precisa comprar as coisas para dizer que você não, eu tenho um carro agora, então fulano tem, eu tenho que ter. Às vezes vem um cara lá não sei de onde, né, lá de Paris, um estilista fala assim, ó, a moda agora é usar a camisa ao contrário. E aí bota uma camisa lá, bota um artista famoso, da camisa, uma coisa ridícula. Aí você paga lá R$200 naquela camisa. Você é livre, você não precisa provar nada para ninguém. Deixa eu falar outra coisa para você, anota aí, tá? Você é imagem e semelhança. Você não é o seu CPF 11, 12, 13, 14, né? Não, você é imagem, você é filho do reino. Você é filho de Deus, você é livre. Jesus falou, foi para a liberdade que eu te libertei. Então seja livre. Não vai, Maria vai com as outras. Pareceu, não, eu tenho que comprar aquela televisão. Eu tenho que comprar aquela calça. Eu tenho que usar Nike. Meu Deus do céu, você é livre, gente. Você é livre. E aí, quer dizer, aí outra coisa interessante, Provérbios, volta um pouquinho em Provérbios agora, no capítulo 21, versículo 20. Isso é a mentoria do reino de Deus, então anota aí esses versículos. Olha que o homem mais rico da terra falou. E detalhe, ele em Eclesiastes falou uma coisa interessante, ó, eu nunca, de tudo que os meus olhos viram, ele sempre teve. O que ele está falando? Tudo que ele via, ele queria. Se ele queria um prato lá da Austrália, ele mandava vir. Se ele queria o ouro lá de não sei de onde, ele mandava vir. Porque era o cara mais rico. Hoje ele está falando outra coisa, que os desejos não têm fim. Cabe a nós, como gerentes, dominadores do reino, gerenciar essa questão, gente. Aí o que ele fala aqui? Provérbios 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite, ó, azeite de novo, dinheiro. Há na casa do sábio, sabedoria, mentoria. Mas, olha mais, mas o homem insensato os desperdiça. Gente, que isso? Sabedoria, mentoria gratuita do homem mais rico. O homem insensato, ou seja, um homem que não sabe gerenciar isso, ele vai desperdiçar. Então, casais, pelo amor de Deus, vocês são livres, vocês não precisam provar nada para ninguém. Viva dentro das suas possibilidades. Qual é o teu salário? Eu ganho X, você não pode nunca gastar mais do que você ganha. O que é necessário? Começa a priorizar isso, gente.
Por que vai acontecer? Vai gastar mais do que tem, daí vai estar sempre no vermelho. Aí o que acontece, pastor Duval? Vai começar a pedir, eu ia falar dos perfis financeiros, mas vai dar tempo. Vai começar a pedir o quê? Dinheiro emprestado a terceiros. O que é terceiros? É o cheque especial, é o cartão de crédito. Aí vai vir aqui no pastor Gilson, pastor Márcio, me perto o dinheiro. Vai ficar atribulado. E aí vai botar a culpa no Deus. Não, o diabo está em cima de mim. Eu vou ter que fazer o advogado do diabo. O diabo, ele até influencia um pouquinho, mas ele não tem muita coisa a ver com isso não, querido. Aí, Luiz, a Bíblia, falando sobre pedir dinheiro emprestado, né? A Bíblia, ela diz aqui, a Bíblia coloca a dívida como escravidão, certo? Então evite endividar-se. Provérbio 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, certo? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Pode falar, pastor. Então, aí tem outra ainda, né? Deuteronômio 15:6. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, certo? E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Olha aí, ó. Então quer dizer, quando você pega dinheiro emprestado, certo? Olha, quem está falando é a palavra de Deus. Provérbio 22:7. O rico, não é nada da gente. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo dos que emprestam. Então a Bíblia, ela já orienta, né? Evite endividar-se. Então, quando você pega dinheiro emprestado, pode ter certeza de uma coisa: você será escravo de alguém. E esse alguém é como o Luiz mesmo falou, né? Não é só sobre o dominador, né? Aquele que você está pegando dinheiro emprestado, mas sim, certo? É sobre um demônio que há sobre ele. Então a Bíblia, ela já nos adverte a nós fugirmos dele. Ela nos orienta que nós temos que ter nossa vida financeira para quê? Para emprestar. Desde que você empreste com sabedoria, certo? Sabendo para quem você empresta, certo? Então, porque também a Bíblia, ela orienta acerca de quem você empresta, de quem você põe o seu nome, põe as suas finanças, certo? Para ser fiador daquela pessoa, porque também a Bíblia orienta que você não faça isso. Mas se uma pessoa ela é muito chegada a você, a pessoa realmente você vê que ela está precisando, porque, irmão, quem está devendo, ela nunca vai chegar para você para pedir algo emprestado, abrindo a sua vida 100%. Ela não vai chegar para você: olha, fulano, a minha vida está assim, eu estou devendo tanto, e gostaria que você me emprestasse para eu sanar. Ela não vai fazer isso. Ela vai chegar para você e vai pedir para você um valor emprestado para que consiga, naquele momento, suprir a sua necessidade. Porém, existem outras dívidas que ela não falou para você. E vai chegar no dia que ela vai dizer que ela vai te pagar e não vai te pagar. Então, às vezes é uma amizade de muitos anos que você vai se aborrecer, você vai acabar aquela amizade. Então, a Bíblia também orienta para que você não faça isso. Olha, não dê o seu nome como fiador. A não ser se a pessoa realmente você conheça ela, esteja ali vivendo a vida dela, vendo realmente as mazelas que a vida dela tem, e que um socorro que você der a ela realmente vai fazer a diferença na vida dela. Mas se você não conhecer, não faça isso. Não faça isso. Você não tome emprestado, porque você vai ser justamente escravo daquele que você emprestou, e não empreste. Como eu falei, existem as ressalvas que você pode emprestar, mas sabendo que, quando o aborrecimento bater a sua porta, você saiba que a Bíblia, que a palavra de Deus já lhe orientou para que você não fizesse isso, tá? Interessante. Deixa eu pegar, desculpa, pastor. Pena que nosso tempo é muito pouco. Só pegar o gancho aí do pastor Duval, que está falando de emprestar. Gente, não é para você ser suvindo, até porque a palavra de Deus diz que devemos ali atender os necessitados. Mas olha essa ressalva que o pastor Duval falou. Se você for emprestar, 3 coisas tem que fazer. Primeiramente, quem é que você vai emprestar? Tá? Quem é que você vai emprestar? De confiança? Pô, beleza. Depois, você tem que falar: será que esse dinheiro vai fazer falta no meu orçamento? Vou ter prejuízo? Em algum momento aí vai me fazer, vai me dar algum prejuízo? E terceiro, caso ele não pague, deixa para lá. É como se fosse coisa. Então, para você emprestar, 3 coisas tem que fazer. Quem é a pessoa, se é de bom caráter, boa índole, né? Se vai te prejudicar, se vai fazer falta. E terceiro, caso não pague,
sofre o dano, como Paulo fala, né? Sofre o dano. E existem situações que às vezes é melhor você avaliar e até dar, não emprestar. Se você tem condições, você dá, você não precisa emprestar. Porque sabe que a pessoa não vai ter condições e vai arrumar um aborrecimento, vai te aborrecer. Tá? Então, só para a gente, pegando um link no que o pastor Durval disse, tá, a respeito da dívida, ela causar uma escravidão, e é uma realidade. Quantas pessoas hoje não trabalham somente para se alimentar? O dinheiro não sobra, só trabalha em troca de alimento. Tudo que ela tem o meu dinheiro é certinho para pagar conta, para alimento e só. Por quê? Por que será que as pessoas vivem ali já quase que escravo? Será que pode mudar a situação? Pode, claro que pode. Para isso é preciso a gente poder abrir a nossa mente e buscar possibilidades. E hoje aqui a gente está abrindo possibilidades para que você tenha entendimento de que você pode sim sair do zero. Você pode sim sair desse vermelho para ir para o azul. Para ir para o azul e poder, querido, viver uma vida tranquila. Pastor, isso é bíblico? Sim, é bíblico. Luiz, a todo momento, aqui a gente está falando mentoria do homem mais sábio. Mas é interessante a gente lembrar que Salomão ele adquiriu essa experiência no seu dia a dia. Segundo os historiadores, eles vão dizer que Salomão escreveu 3 livros. O primeiro é Cantares de Salomão, e alguns dizem que ele escreveu isso na sua juventude. Na sua juventude, você não vê Salomão em Cantares dando esses conselhos aí tão centrados. Está na flor da pele lá, curtindo a vida. Ele só fala de mulheres, disso, daquilo, ou seja... As 1000 mulheres. É boêmio, é um boêmio, está vivendo aí... É um pagodeiro da vida. O período boêmio, Em Provérbios já fala que ele está com meia idade, ele já adquiriu uma experiência, e ele começa a dar alguns conselhos para a gente. Já em Eclesiastes, que é a época já da sua velhice, a época já dele ser um grande mentor para a gente, para todas as gerações aí, você vai ver ele sempre aconselhando, sempre às vezes fazendo até menção, tá? Juventude, da época da sua juventude. Então, em Eclesiastes, você vai ver ele dando vários conselhos aí. E tudo que a gente está fazendo aqui hoje é usar a Bíblia para poder te dar mentoria, conselho, para que você possa viver bem. Então, querido, a gente vai estar aqui, deixa eu só dar um alô aqui também para nossa irmã Denise, para a Belinha, para nossa irmã Rita Melo e para o nosso irmão Vicente Júnior. Júnior, forte abraço. Deixa eu só dar um alô aqui. O Emerson colocou uma coisa interessante aqui, que ele falou que teve lá no Via Brasil ontem, na farmácia, e ele relatou aqui bem rápido, que a angústia dos empresários e funcionários em relação ao porvir, né, pela questão aí do emprego, né, que é uma coisa que se preocupa assim. Ele está pedindo que nós venhamos orar aqui. Com certeza a gente vai estar fazendo oração no final, mas pede para assistir a minha live. É o que eu falei, o dinheiro ele está aqui na terra. A gente precisa ser criativo, produtivo, que quando somos produtivos, criativos, o dinheiro vem. Não adianta ficar em casa reclamando, chorando. Não é momento de... É o que Jesus falou. Se os seus olhos forem bons, o que vai acontecer? Vai haver possibilidade. Para cada limitação da nossa vida, tem várias possibilidades. Então é questão de focar. Eu sei, é uma realidade, tá bom? Uma realidade de muitos, mas temos que focar naquilo que é importante. Tá ok, Emerson? Bom, a gente já vai estar terminando aqui e nós, é claro, existe muita coisa, mas eu vou te pedir, vou te dar um conselho. Tem as lives do evangelista Luiz. Quando voltar, a nossa igreja ela sempre trabalha com esse item da questão financeira. Então são aprendizados que você leva aí para a sua vida, Então muita coisa que a gente queria falar aqui, com certeza, o tempo, a gente não vai conseguir falar. Só que eu anotei algumas coisas aqui, tá? Que muitas a gente já falou aqui, tá? Mas sobre essa meta, eu queria que você colocasse
uma meta dentro da sua família. E através dessa meta, você começasse a trabalhar junto com os seus familiares. Pastor, o que pode ser essa meta? Tá? O importante é que todos estejam envolvidos. E a gente vai falar isso também em algumas atividades práticas. Tá? Uma viagem, Luiz falou aqui de viagem, que guardando R$1, dá R$1 aí, todos os dias, ele conseguiu fazer uma viagem com a família. Aí, só para a Simone Dias, ela vai estar colocando esse treinamento lá. O desafio das 52 semanas. E ela vai estar explicando direitinho. Inclusive, Simone, fica tranquilo que tu vai fazer tua viagem. Se tu seguir o passo a passo, tu vai conseguir ir para Dubai aí, tranquilamente. Poupar dinheiro, orçamento, que fala de planejamento, né? Mas a gente estava conversando ontem ali, eu com o pastor Fábio, a pastora Solange, e a gente reparou que nessa pandemia, a gente tem gastado um pouquinho de dinheiro, que às vezes vem o tédio, com comidas externas, tipo assim, a pizzaria, hamburgueria. Necessidade, desejo e sonho. Porque tu tá ali naquele tédio, que vontade de comer alguma coisa diferente. Então a gente teve a ideia de fazer o seguinte: você tem um grupo de 4 amigos, pastor. Simone faz muito bem, digamos assim, uma lasanha. Aí lá em casa, Jaque faz muito bem um bolo de chocolate. Na sua casa, a Flávia faz muito bem, digamos, um empadão. Tem um pão de mel que a Flávia está produzindo lá. O que a gente pode fazer? O rodízio entre famílias. Sábado à noite, a Simone vai me mandar um empadão, a Jaque vai mandar para a Flávia uma lasanha e a Flávia vai mandar lá para a casa do pastor Durval um pão de mel. O que isso vai representar? Uma economia e uma forma de carinho, porque tanto tempo distante, tá, das pessoas, então a nossa afinidade, o relacionamento pode ser demonstrado através com pequenas coisas. Então você evita de gastar, você vai estar comendo uma comida diferente, então faz isso com o teu grupo de amigos. Tenho certeza que você vai estar economizando aí esse dinheirinho que mais para frente vai fazer muita falta. Eu vou pedir os irmãos já para ir dando as considerações finais, para a gente poder estar orando, e vou ficar devendo a vocês aí esse campo imenso aí, mas depois a gente vai arrumar um jeitinho aí de estar trazendo de novo, que é primordial e de suma importância para a sua casa e para a sua família. O que eu quero deixar para os irmãos, eu fiz umas anotações aqui. Então aqui no tópico 7, eu coloquei assim, registre, planeje, ore. Se você não sabe onde quer chegar, nunca chegará lá. Então registre seus gastos e planeje seu orçamento. Provérbio 24, 3 e 4 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Então, amados, planeje a sua vida, registre tudo que você gasta, ore, peça a direção de Deus, que verdadeiramente Deus vai direcionar você na sua vida financeira. Não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia, mas o pontapé inicial você tem que dar. Você tem que ver dentro do seu lar aquilo que verdadeiramente você tem como está usando até o último momento, antes de você começar a comprar, muitas das vezes, aquilo que você já tem dentro do seu lar. Ter uma reserva hoje, eu não julgo, às vezes, muito necessário, porque o nosso país, apesar de tudo que está passando, os comércios estão abertos, né? Muitas das vezes eu faço compra no Ceasa, porque lá é que é a fonte, lá é que vem a economia. Então, se eu consigo comprar lá, e eu tenho essa condição de comprar, assim eu faço a compra, certo? Tenho um bom desconto em tudo, porque o comerciante vai lá no Ceasa, compra no Ceasa, põe no mercadinho dele para vender para você.
Então eu faço a mesma coisa que ele. Eu vou lá no Ceasa e compro, certo? Justamente para não pagar, certo? Um ágio, um preço sobre aquele preço, que isso vai incidir diretamente. Comprar sempre abaixo do mercado. Comprar sempre abaixo de mercado. É como o nosso irmão Luiz falou. Então, geralmente eu faço isso. E em segundo plano, eu faço o quê? Espero as promoções nos mercados, né? O Guanabara, o Mundial e por aí vai. Quantos outros? Pintou uma promoção, às vezes não tem aonde eu compro, eu vou lá e compro. Então a reserva que eu tenho é até chegar a promoção. Chegou a promoção, eu vou lá e compro. Então isso me ajuda muito financeiramente. E eu queria deixar esse recado aí para vocês também. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Olha só que dica. Ó, mentoria gratuita direto do trono para você. Então anote isso aí que o pastor falou. Que aí que essa sobra você vai começar a realizar seus sonhos, montar sua reserva estratégica. Infelizmente não vai dar para falar, tem muita coisa, mas inscreve lá no canal Princípios do Reino, assiste as lives daqui, a gente vai estar falando, tem muita coisa. Mas antes de terminar, a Flávia está colocando lá umas indicações de livro que eu quero deixar para vocês, alguns livros indicados. Eu vou pedir para ela já estar colocando também o presente que eu prometi para vocês, tá bom? Que é o meu e-book, onde eu dei o curso aqui do mundo financeiro, que muitos não puderam estar. Mas ela vai estar disponibilizando de gratuito para vocês. Então, tem bastante coisa também interessante lá. Então, vai lá, vai estar o link, você acessa. Eu vou estar dando indicação de 2 livros muito interessantes. É o Me Poupe e Casais Inteligentes Crescem Juntos, né? Enriquecem juntos, do Gustavo Sebastião. Um grande aí, referência aí nessa questão de finanças pessoais, finanças para casais. Gente, você que está em casa, então busca o conhecimento. Vou estar disponibilizando, a Flávia já está disponibilizou aqui alguns links, daqui a pouco eu vou colocar aqui. E agora, como eu prometi, a gente não pode, tem que prometer, né? Tem que cumprir. Eu vou estar te ensinando, você que tem filho em casa ou que não tem, já crescido, também vai servir de igual forma. Está vendo esses 3 porquinhos aqui? Esses 3 porquinhos foi até uma dificuldade para mim trazer. Porque esses 3 porquinhos aqui é da Luísa, né? Pode ver que já está com as moedinhas aqui, né? E tal. Por quê? Como você pode estar ensinando a tua criança em relação aos sonhos? Nós falamos que nós fomos criados com 3 itens básicos: desejo, necessidade, desejo e sonhos. Então, para você, o pastor Duval já até perguntou, falou de planejamento. Tudo é planejamento. Jesus já falou. Como você quer conquistar alguma coisa, você senta, até mesmo para a guerra, vê o que instrumento você pode conseguir, quem ajuda você vai pedir, da onde você vai tirar. Luiz, não te cortando, mas eu lembrei de uma coisa aqui, ou seja, essas coisas quando vem à nossa mente, é bom que a gente... Inspiração de Deus. Passe para o povo. Estou vendo esses porquinhos aqui, o Luiz falando dele. Na minha casa, né, a minha esposa, né, conversando comigo, então nós chegamos a um consenso que passaríamos a fazer isso. Toda moeda que entra dentro da minha casa, toda a moeda que entra, né, a minha esposa pega essa moeda e guarda, durante o ano inteiro. Pega essa moeda, entrou um troco de alguma coisa, 10 centavos, 20 centavos, 50, R$1, ela pega e vai catando, vai juntando. Quando chega no final do ano, nós pegamos essas moedas e vamos fazer compra, como eu falei, no Ceasa. Lá no Ceasa eles têm máquinas que contam moeda. Aí despeja aquelas moedas, a máquina conta aquelas moedas todas e tem um valor. Aquele valor a gente recebe um vale e faz compra. É assim que eu faço a minha compra de final do ano. Aquelas compras de ceia de Natal, essas coisas assim, nós fazemos isso sempre. Nós juntamos moeda o ano inteiro, moedas ficam perdidas, a gente chega de uma compra, e faz isso. Então, se você quer fazer a sua ceia de final de ano, passa a fazer isso. Tudo quanto é moeda, você não gasta não, você guarda ela. Por isso que eu vi esses cofrinhos aqui, eu lembrei. Pega um cofrinho desse aí e vai guardando. Quando chegar no final do ano, você abre ele. Eu garanto que você vai ter um bom dinheiro para você fazer a sua ceia de Natal, sem você precisar entrar no seu orçamento. Que geralmente é o 13º que as pessoas esperam para poder gastar. Você junta durante o ano. Faz isso, eu te dou essa dica. Bom, é isso aí. O Dene deu até um testemunho, sempre dá um testemunho do cofrinho, que ele deu, nem a cofrinha, ele botou na garrafa, né? E teve um grande testemunho. Então o que acontece? Que como você vai ensinar o teu filho a ter essa mentalidade, então, de educação financeira. Não estão falando de finanças pessoais, de educação financeira. Bom, esses porquinhos são da Luísa. Para a criança, existe um período para você poder poupar, tá bom?
Então, como a criança era muito imperativa, né? A Luísa lá, essa semana eu comprei na internet passada a Barbie para ela. Aí falou assim, ó, você tem que retirar na loja americana, mas até dia tal. Todo dia ela, papai, já chegou, mandou, não, filha, até o dia tal. Quantos quadradinhos, papai? Então, ó, falta 1, 2, 3, vai contando. E todo dia, teve dia que ela nem dormiu, pastor Márcio. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, ó, tá vendo esse porquinho, filha? Todos os sonhos que você quiser, viagem, inclusive ela sempre fala da nossa viagem que a gente vai fazer em nome de Jesus esse ano, apesar da pandemia, mas, filha, a gente vai fazer, fica tranquilo. Então, todos os seus sonhos, você tem que ter os seus sonhos de curto prazo, porquinho pequenininho, tá vendo? Ó, tá quase cheio já, médio prazo e de longo prazo, que é o maior. Então, você precisa ter, adultos também, mas para criança, sonhos de curto, médio prazo. Para as crianças, como elas são imperativas, que é tudo, ó, é 1 mês só, tá bom? Vai dando moeda. Você, claro, você tem que começar a dar a mesada para os seus filhos, explicar. O dinheiro não é para ser gastado todo. Você tem que pegar, pagar o que tem que pagar e separar para a poupança, sempre. Então, eu sempre dou dinheiro para ela, sobrando, e ela vai sempre igual forma. Apesar que ela ainda não sabe o valor, né, total de quanto que é, mas ela sempre coloca 3 moedas em 3. Então, ela fala assim, ó, ela falou que esse aqui vai abrir no aniversário dela, que é mês que vem. Mês que vem. Não, em julho, daqui a 2 meses. Esse aqui, ela falou, ó, papai, eu vou abrir isso aqui lá no Dia das Crianças. Né? Eu falei, legal. Falei, e esse aqui, papai, eu vou abrir lá no Natal. Então, quer dizer, então ela já vai tendo esse ensinamento, porque quando ela crescer, querido, o que vai acontecer? Ela está trabalhando. Então, ela vai ter sempre os sonhos dela. É fazer uma viagem, é fazer uma faculdade. E tudo isso exige o quê? Tempo. E você tem que sempre separar dinheiro para isso. E é simultaneamente, tá? Tem gente que não, vou primeiro encher isso aqui. Não, é simultâneo. Ajusta a tua mentalidade, que Jesus falou. Ó, odres velho e pano novo. Ajusta a mentalidade, tem que ser assim. Porque quando você crescer, você sempre vai ter dinheiro. Esse momento que a gente está passando, se tivesse uma reserva estratégica, não vai dar tempo de falar, muitos não estariam passando por isso, pastor. Ia passar em pés e chute tranquilo. Porque tem gente aí que, os bancos costumam falar que é na crise que eles ganham dinheiro. De fato é na crise. Porque eles sempre têm dinheiro e estão ali para emprestar tantos. Comprar coisa de barato, eu falei de ações, hoje as ações estão lá embaixo. Mas quando a crise passar, as ações vão lá em cima. E é o momento de muita gente enriquecer. Por isso, se você quiser comprar meu carro, estou vendendo hoje. Aí, abaixo de curva, vou comprar umas ações. Então, querido, curto prazo, médio prazo, 3 meses, tá? 1 mês para criança. E 6 meses, tá bom? Aí você ensina teu filho, compra os porquinhos, é baratinho, muito baratinho, tá bom? E aí se você quiser mais, agora para adulto e adolescente, entra no meu canal lá, Princípios do Reino, assiste nas minhas lives lá, que eu tô, inclusive, eu tô com uma série agora, que é Finanças com Neurociência para Crianças, de 2 a 5 anos, porque tem período. A neurociência explica que nós aprendemos por idade. Então, me assiste lá, vou estar disponibilizando hoje não, mas a partir da manhã eu vou estar colocando esses vídeos. É uma série, como você pode ensinar ao teu filho, finanças com neurociência. Bom, eu agradeço a minha oportunidade, quero mandar um beijo aí para todos que nos assistiram até agora. Lembre-se, nós vamos estar orando daqui a pouco. Meus amigos aí da minha página no Facebook, do meu canal, Princípios do Reino, me assiste lá que tem muita coisa. Infelizmente tem muita coisa, a gente queria falar aqui de dívidas, né, de perfis, de reserva, de sonhos também. Falei um pouquinho de orçamento, mas infelizmente nosso tempo é curto. Agradeço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, chegou o final e eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo a qual estivemos juntos. E já te fazer um outro convite. No domingo que vem, a gente vai estar falando sobre pilar espiritual. Vai estar aqui conosco pastora Solange, pastor Raul, diácono Eduardo, tá? Pastor Gilson também. Ou seja, estaremos aqui falando sobre esse pilar que também é de suma importância. Mas durante a semana, para que você venha praticar aquilo que a gente falou aqui, é muito importante que você entre no grupo para você poder praticar. Então, todos os dias vai estar ali saindo uma atividade prática para você poder estar exercitando, para que você possa assimilar isso que foi passado. Quero orar com você, quero abençoar a tua casa, a tua família. Não se desespere nesse período. Lembre-se que Deus está com você e eu quero orar junto com você.
Soberano e amado Deus, Senhor, muito obrigado por este momento no qual passamos juntos aqui com cada família que nos assistiu e aquelas que irão nos assistir. Pai amado, Pai querido, que essa palavra seja como, Pai, seja como água, Pai, água no deserto na vida dos irmãos, Pai, que venha saciar a sua sede, que venha trazer vida, Pai, que venha trazer restauração na família e na vida financeira. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida e abençoo cada família a qual esse vídeo, Pai, essa live chegar, seja com teus filhos, abençoa, dê inteligência, Pai, inteligência financeira, para que possam, Pai, sair da onde estão, Pai, e possam crescer, Deus. Pai, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, graça e paz, até logo mais à noite.